Olá pessoal, continuando então aqui com os nossos tópicos de análise combinatória e seguindo na ideia de permutações, hoje nós vamos trabalhar com permutações onde os elementos se repetem. No último vídeo a gente viu as permutações com os elementos não repetidos, ou seja, quando a gente podia embaralhar elementos de um conjunto, levando em consideração que esses elementos eram todos distintos. Hoje nós vamos observar conjuntos onde alguns dos seus elementos podem se repetir uma quantidade de vezes. Então olhem só, eu coloquei alguns exemplos com quantidades de elementos iguais, Então os conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, porém em alguns deles os elementos sim repetem. Por exemplo, os anagramas da palavra amo. Uma palavra de 3 letras, que a gente já viu que para a gente determinar o número de anagramas dessa palavra, basta que a gente faça a permutação de 3 elementos. Ou simplesmente, até usando o princípio fundamental da contagem, o número de escolhas para a primeira letra pode ser 3, para não repetir a segunda letra 2, a terceira letra uma única escolha, 3, 2, 1 é a mesma coisa que 3 fatorial, ou seja, este conjunto permite 6 agrupamentos diferentes que a gente listou ali, AMO, AOM, OAM, OMA, MOA, MAO, certo? Beleza. Agora, olhando para a palavra do lado, a palavra ama, também tem 3 letras com a seguinte diferença. Existe uma letra que se repete por 2 vezes. A letra A aparece por 2 vezes. E se a gente for então observar a quantidade de agrupamentos distintos que a gente pode formar, e eu listei todos os, entre aspas, 6 possíveis, para mostrar que eles se repetem 2 a 2. Ou seja, quando eu escrevo a sequência AMA, o fato de eu permutar os 2 As de posição não me dá um novo agrupamento. E isso vale para todos os casos. Ou seja, ao invés de eu conseguir para esta palavra os mesmos 6 agrupamentos, agora eu tenho apenas 3 agrupamentos distintos. Só lembrando que nós estamos mostrando todas as possibilidades, mas o nosso intuito não é esse. Mais para frente as palavras vão ficar maiores, os conjuntos vão ficar maiores, e daí já é impossível a gente determinar ou a gente escrever todos os agrupamentos possíveis. Então vamos olhar mais 2 exemplos aqui. Na semana passada a gente trabalhou com a palavra vida, que era uma palavra de 4 elementos, e que a gente viu que se a gente permutar os seus 4 elementos, nós temos então 24 agrupamentos possíveis, certo? Até na aula passada, no vídeo passado, a gente fez aquela árvorezinha de possibilidades onde a gente consegue observar todas as sequências dos agrupamentos possíveis com essas 4 letras. Lembrando que, novamente, o princípio fundamental da contagem vai muito bem aqui, tá? Agora, a palavra ao lado, a palavra viva, contém os mesmos 4 elementos, porém, a letra V se repete por 2 vezes. Então eu tenho uma palavra que tem 4 elementos, um conjunto com 4 elementos, onde um deles se repete por 2 vezes. E aí eu volto a dizer, observem que em todos esses 12 agrupamentos que eu listei aí abaixo, quando eu permuto a posição do V, a permutação de 2 elementos, isso não altera o agrupamento que eu já tenho. Então, dos 24 elementos anteriormente possíveis, os agrupamentos possíveis, agora eu tenho apenas 12 agrupamentos. Vamos seguir aqui e a gente já vai ver como é que funciona isso. Bom, aqui, agora uma palavra um pouquinho maior, palavras ou conjuntos com 6 elementos, E o primeiro, a palavra bigode, que tem 6 elementos, todos eles distintos. E se eu quero determinar a quantidade de agrupamentos de anagramas possíveis, basta que eu permute os seus 6 elementos e, como a gente já viu,
a permutação de 6 elementos, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, nos dá 720 agrupamentos distintos. Lembrando que os anagramas podem ou não ter significado, ok? Agora, a palavra ao lado, uma palavra bacana, né? É uma palavra também com 6 elementos, com 6 letras, porém, se nós notarmos, a letra A se repete por 3 vezes na palavra. Então, se a gente pensar que eu ficar permutando, até naquela posição que estão usadas ali, eu vou tirar o último A e botar no lugar do primeiro, pegar o do meio e botar no lugar do último. Quantas permutações são possíveis com a letra A sem que o anagrama que eu formei se modifique? Opa, se eu tenho 3 elementos e eu os permuto, eu sei que eu tenho 6 possibilidades de permutação. Claro, se esses elementos são iguais, essas permutações não existem. Então, o que acontece? Uma palavra com 6 letras distintas me permite 720 combinações distintas, agrupamentos distintos. A partir do momento que uma letra se repete por 3 vezes, a quantidade de agrupamentos se divide por 6. Então eu perco a 6ª parte dos agrupamentos que eu tinha anteriormente. Ou seja, de 720 agrupamentos da palavra bigode, a palavra bacana me permite apenas 120 agrupamentos. Vejam que eu não seria louco nem de escrever os 720 da palavra bigode, mas também, né, por mais que sejam menos agrupamentos, eu também não vou escrever os 120 possíveis da palavra bacana, certo? Então, como é que eu calculo, de fato, uma permutação de N elementos onde alguns se repetem? Está aqui, ó. Em um conjunto com N elementos, onde alfa, beta, gama e assim por diante são as quantidades de repetições de um determinado elemento, então o total de agrupamentos distintos que podemos formar com os N elementos é a permutação de N, como a gente já faria anteriormente, onde alfa, beta e gama se repetem tantas vezes, é igual a N fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante, quantos forem os elementos que se repetem no meu conjunto, certo? Lembrando aqui apareceu uma coisa que nós vimos no último vídeo também, que é a operação com fatoriais, né? Lembrem-se que as divisões, ok, nós podemos fazer fazendo simplificações, mas ali embaixo, onde nós temos no denominador o produto de fatoriais, a gente só pode realizar esse produto, se a gente desejar, né, desenvolvendo primeiramente os nossos fatoriais, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora, aplicando a fórmula para a gente determinar as permutações com repetições. Então aqui, quantos são os anagramas da palavra banana, né? Então aqui, vamos olhar, eu quero escrever os anagramas da palavra banana. De novo, uma palavra, um conjunto que possui 6 elementos, onde a letra N, que eu estou chamando de alfa, podia chamar de qualquer coisa, se repete 2 vezes, e a letra A se repete 3 vezes. Então, eu tenho um conjunto de 6 elementos, onde um elemento se repete 2 vezes e o outro elemento se repete 3 vezes. Então, para a gente determinar o número de agrupamentos possíveis de anagramas para bagunçar essa palavra banana, a gente vai escrever assim, permutação de 6 elementos, onde um deles se repete 2 vezes e o outro se repete 3 vezes. Então fica assim, 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Esse exemplo já apareceu na aula passada, 3 fatorial vezes 2 fatorial não é 6 fatorial, certo? Então como é que a gente faz para simplificar? Desenvolve o maior deles, né, até chegar onde a gente quer simplificar. E eu quero simplificar o 3 fatorial, que é o maior número no denominador. Então eu faço 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial,
dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Aí o fatorial foi embora. Sobrou 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, eu escrevi ali, e eu posso simplificar o 2 com 4, que fica 2. Então, os anagramas possíveis com a palavra banana são apenas 60. Então, recordem, eu tinha a palavra bigode, onde todas as letras eram diferentes, e eu tinha 720 anagramas possíveis. Eu escrevi a palavra bacana, com as mesmas 6 letras, só que com a letra A se repetindo 3 vezes, 120 anagramas. Agora eu tenho a palavra banana, onde além da letra A se repetir 3 vezes, eu tenho também a letra N se repetindo 2 vezes. Então a quantidade de anagramas, de bagunça que eu posso fazer, de permutações que eu consigo fazer com essas letras, é um número total de 60. Belezinha? Vamos seguir então. Agora, eu vou, se vocês quiserem, logicamente, as perguntas vão estar numa página e a resposta na outra. A minha sugestão é que vocês leiam o que está escrito, deem uma pausada no vídeo e então tentem resolver. E depois, na sequência, a minha resolução para vocês, certo? Então a pergunta é: quantos são os anagramas da palavra banana, onde as letras repetidas aparecem sempre juntas? Quantos são os anagramas da palavra banana, onde as letras repetidas aparecem sempre juntas? Beleza? Se vocês quiserem, um pause aí e em poucos instantes eu resolvo para vocês, tá? Vamos olhar aqui. Isso aqui é uma brincadeira, na verdade, né? Porque a palavra banana, lógico, tem elementos repetidos. Lembrem-se do vídeo passado. Quando eu digo que eu vou juntar elementos, eles passam a fazer parte de um único elemento. Então, quando eu digo que eu vou juntar as letras que se repetem, o A se repete, são 3 As, eu junto eles num único conjuntinho, eles vão ficar de mãos dadas. A mesma coisa vale para o N. Outra coisa importante, no vídeo passado a gente citava assim, juntas na mesma ordem ou não. Aqui não faz o menor sentido, né? Porque a gente já viu que os As, estando na mesma ordem ou não, estarão sempre na mesma ordem, já que eles se repetem, tá? Então, a brincadeira é, este não é um problema de elementos repetidos, né? Porque eu tenho um elemento B, um outro elemento que são 3 As grudados, isso não passa a ser um único elemento, e um outro elemento são 2 Ns grudados. Eu até circulei ali. Então, na verdade, essa brincadeira diz que eu tenho que permutar 3 elementos só, né? E a permutação de 3 nos dá 6 elementos. E aí eu até brinquei aqui, né? Estão todas as possibilidades dos agrupamentos com a palavra banana, daqueles 60 que a gente viu, em 6 deles eles aparecem com esta configuração. Belezinha? Segue então. Aqui. Quantos são os anagramas da palavra Mississippi que iniciam por S, iniciam e terminam em I, iniciam e terminam com SS, tá? Isso aqui é para a gente lembrar o seguinte, quando eu tenho condicionantes no meu problema, a primeira coisa é tentar resolver as condicionantes e depois aplicar a resolução no problema. Olha só, Mississippi é uma palavra que tem 10 letras. Por nossa sorte, essas 10 letras se repetem um pouquinho. Por exemplo, diferente da palavra Pernambuco, que tem também 10 letras, e nenhuma delas se repete, tá? Então vamos lá. De novo, se vocês quiserem pausar o vídeo, tentar resolver essas 3 brincadeiras aí, tá? E a gente seguir resolvendo juntos depois, fiquem à vontade. Vamos para a resolução então. Bom, primeira coisa, a palavra, como eu já disse, tem 10 elementos, n igual a 10. O S se repete 4 vezes, então eu disse aqui que alfa é igual a 4, e o I também se repete 4 vezes, então eu disse que beta também vale 4. Embora não esteja sendo pedido
essa resolução, eu quero só mostrar para vocês a quantidade de possibilidades dessa brincadeira, né? Então, se eu fosse bagunçar os 10 elementos, eu escreveria lá P de 10, onde um elemento se repete 4 vezes, o outro também 4 vezes, e a gente escreve 10 fatorial dividido por 4 fatorial, 4 fatorial. Desenvolve o 10 até que a gente obtenha 4 e só um deles pode ser cancelado, né? E aí me sobra então 10, 9, 8, 7, 6, 5, dividido por 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1. Olha só, eu fiz uma simplificação ali, né? O 4 e o 2, 4 vezes 2 dá 8, morreu o 8 lá em cima. E o 3 eu simplifiquei com o 6. Podia ter simplificado com o 9 também, não teria problema nenhum. Então morreu o 3 com 6 e no lugar do 6 ficamos com 2. Então o total de possibilidades de brincar com as letras da palavra Mississippi para que a sequência de letras seja sempre diferente uma da outra, né, é 10 vezes 9, vezes 7, vezes 2, vezes 5. E isso nos dá 6.300 possibilidades de brincar com aquelas letras em posições diferentes. E então a gente vai resolver aqui. Quantos são desses 6.300 anagramas possíveis aqueles que com certeza começam com a letra S? Então qual que é a sacada aqui? Eu tenho uma condição, eu quero que o meu agrupamento inicie com a letra S. Então eu coloquei o S aqui, ó. Tá ali o S. Todos os agrupamentos vão começar com S. E nos restam o quê? Nos restam 9 posições onde eu preciso colocar a letra M, a letra P, 3 letras S, já que uma delas já está lá na frente, e 4 letras I. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a permutação de 9 letras que restaram. Um S eu joguei fora, eu já colei lá na primeira letra do meu anagrama. E vou lembrar que dessas 9 letras, uma se repete 3 vezes, já que um S morreu, e o outro se repete 4 vezes. Eu ainda possuo os 4 Is para brincar, tá? Se a gente fizer aquele cancelamento famoso, desenvolvendo 9 até aparecer o 4 fatorial, e depois lembrar que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, e aí eu já matei o 3 fatorial com o 6 também, eu tenho lá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5, que nos dá 2.520 anagramas, daqueles 6.300 que a gente já escreveu, né, ou que a gente viu que dá para escrever. 2.520 começam com a letra S. A título de curiosidade, quantos começam com a letra I? Os mesmos 2.520. Quantos começam com a letra M? 630. Com a letra P, os mesmos 630. Se vocês somarem 2.520 com 2.520, com 630 com 630, nós temos os 6.300 agrupamentos possíveis, tá certo? Então é assim que a gente vai desmembrando os nossos problemas. A segunda condição diz que os anagramas devem começar e terminar com a letra I. Então o processo é parecido, né? Coloquei os 2 Is na ponta, as letras que eu quero que de fato comecem e terminem o meu anagrama, e observo o que eu posso fazer, quais são as brincadeiras possíveis ali no meio. Nos restaram 8 letras, de novo, uma letra M, uma letra P, os 4 S's, e agora eu só tenho 2 Is para brincar, né? Então, a minha resposta é permutação de 8, onde um elemento se repete 2 vezes e o outro elemento se repete 4 vezes. Escrevendo lá, 8 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, e aplicando as simplificações, desenvolve o 8 até encontrar 4 fatorial, para que possa ser simplificado, e depois lembra, já falei aqui, 2 fatorial vale 2, eu cancelei com 8. E eu tenho então dos 6.300 agrupamentos possíveis, 840 deles começam e terminam com a letra I. Lembra que eu falei
na página anterior. Os que começam com I são 2.520. Agora, desses 2.520, só 840, ou seja, 1/3 deles, começa e termina também com a letra I. Para terminar esse problema, a pergunta era: quantos começam e terminam com SS? E de novo, fui lá e coloquei o que eu quero que aconteça. Começa com SS, termina com SS. Isso não muda, esses S não se permutam, eles ficam quietinhos. E o que me resta? Me resta, então, no miolo, para fazer a brincadeira, 6 letras, uma letra M, uma letra P e as 4 letras I. O que eu quero permutar? 6 elementos, onde um deles se repete 4 vezes. No fim, então, eu fico com 6 fatorial dividido por 4 fatorial, desenvolve o 6 até aparecer o 4 fatorial e a nossa resposta é 30. Então, dos 6.300 agrupamentos possíveis, eu tenho apenas 30 deles, onde o começo tem as 2 letras S e no fim também tem as 2 letras S. E para terminar aqui o papo de hoje, o último probleminha, a última brincadeira que diz o seguinte: bandeirinhas para a festa junina são vendidas em pacotes com 20 unidades. Se em determinado pacote 8 bandeirinhas são vermelhas, 7 são amarelas e 5 são azuis, de quantas formas diferentes podemos perdurar essas bandeirinhas em sequência, certo? E aí a ideia é a mesma. Eu não estou falando de anagrama, mas eu estou pegando um conjunto de 20 elementos e eu quero bagunçar esse conjunto de 20 elementos. Agora, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que esses 20 elementos não são todos distintos. Se eles fossem distintos, nós teríamos uma quantidade exorbitante de possibilidades. Na verdade, na ordem de, para vocês que gostam de notação científica, lembrar do professor de física, daria um número perto de 2,43 vezes 10 na 18, certo? Então eu teria que colocar 18 casas além a vírgula para a gente encontrar a permutação de 20 elementos distintos. Então o que eu quero na verdade? Eu quero permutar um conjunto de 20 elementos, onde um se repete 8 vezes, o outro se repete 7 vezes e o último se repete 5 vezes. Dá uma conta grandinha, digamos assim, né? P de 20, onde um elemento se repete 8, o outro 7 e o outro 5 vezes, a gente tem 20 fatorial, 8 fatorial, 7 fatorial, 5 fatorial. E fazendo a simplificação, eu não vou fazer essa leitura toda para não encher o saco de vocês, né? Desenvolvendo 20 até encontrar 8, que é o maior deles, e depois desenvolvendo 7, 5 e procurando as suas simplificações. Eu tentei simplificar da forma mais simples possível para a visualização de vocês. Então, fiz com traços diferentes, em orientações diferentes, né? E nós temos aqui que a quantidade de possibilidades são 99.768.240, onde nenhuma das sequências de cores será igual a outra, certo? Vou deixar para vocês 2 listas de exercícios complementares. Naquele PDF que vocês têm com o assunto, não existe essa parte de permutação com elementos repetidos, né? Então é interessantíssimo que vocês resolvam os exercícios complementares e, mais do que isso, me façam questionamentos, tá certo? Pessoal, um abraço e até a próxima.